Amém. Sejam bem-vindos todos. Esse é o nosso propósito. Eu sempre digo, culto após culto, que se nós buscamos 1000 almas em 10 anos, o fruto está vindo, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ganhar muitos adultos, mas nós vamos formar principalmente muitas crianças. Amém? Podem se assentar, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia na carta aos Colossenses. E nós iremos andar por essa carta até o final dela, durante esse mês. E também nós iremos, depois da carta aos Colossenses, nós iremos andar nas mensagens, nas cartas que Paulo escreve a Timóteo. Amém? Meus irmãos, essa última canção que o louvor cantou, junto com as crianças, essa canção, ela está baseada literalmente em um texto, nesse texto que nós vamos ler. O Rosenilton conversando comigo, ele falando que ia tirar essa canção, e eu pronto me pus a colocar essa canção também em forma de palavra, para que nós possamos entendê-la também um pouco. Por isso, nós vamos meditar em Colossenses, capítulo 1, verso 11. Colossenses 1, verso 11 a seguir. Amém? Quem achou diz amém? Se nos diz o Senhor nessa noite: assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Aleluia. Meus irmãos, eu tive a oportunidade de algumas vezes fazer uma pergunta a algumas pessoas. E eu quero, em nome de Jesus, fazer essa pergunta para você aqui nessa noite. E ao fazer essa pergunta para você, eu quero que você, nesse momento, você pense na resposta que essa pergunta te traz. E ao final dessa mensagem, você olhe para dentro de você e pense se a resposta que você está tendo agora, depois dessa pergunta, ela de fato é a mesma resposta ao final dessa mensagem. Porque diversas vezes eu perguntei para pessoas sobre quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Você já se fez essa pergunta? Quem é Jesus para você? Eu te pergunto isso porque
Às vezes as pessoas me respondem, quando eu faço essa pergunta a ela, que Jesus é uma força muito grande, que foi capaz de vencer a morte. Outros dizem que é o Filho criado de Deus, que nasceu da Virgem Maria. Outros dizem, eu já ouvi respostas como essa, que Jesus é uma coisinha bonitinha, que habita dentro de nós. O que é certo é que hoje eu quero apresentar para vocês quem é Jesus, quem de fato é Jesus. E você precisa avaliar a sua resposta sobre quem é Jesus para você. Se ela está condizente com essa apresentação que eu estarei fazendo, com a exposição do que Paulo apresenta para nós acerca de quem é Jesus. Paulo estava preso na cidade de Roma, na prisão de Roma. E ali, é a mesma prisão onde ele encontra com Onésimo, escravo fujão, escravo de Filemon. Ali naquele momento, dentro da sua caminhada, ele recebe a visita de um amigo querido chamado Epáfras. Epáfras, que era um obreiro fiel, temente a Deus, fiel à palavra, às escrituras, que ensinava a igreja de Colosso com maestria, com cuidado. E Epáfras vem trazer notícias acerca da igreja de Colosso para Paulo. Nessa notícia, ou nessa recomendação que Epáfras traz, ele começa dizendo a Paulo que essa igreja era uma igreja que estava sim crescendo no amor a Deus, na disseminação do Evangelho de Deus. E não somente isso, mas ela estava também crescendo no amor ao próximo. Porém, por mais que essa igreja estivesse com todas essas qualidades que Epáfras traz a Paulo, havia algumas situações que Epáfras estava muito preocupado. E por isso ele vai de Colosso até Roma, para poder pedir ajuda a Paulo, ou orientação, ou conselho a Paulo, sobre o que ele deveria fazer. Havia pessoas que estavam chegando ali naquela igreja, e ali começava a disseminar alguns pensamentos acerca de Jesus, acerca do homem, que não condizia com aquilo que as Escrituras diziam. Esses homens chegavam e com sua sutileza traziam aquelas pessoas, por exemplo, que Jesus não era eterno e que Jesus não podia ter vindo em carne. Porque se Jesus era bom, Jesus era Deus, ele não poderia ter vindo em carne porque a carne era má. E por essa carne ser má, Jesus não poderia ter tido. O encontro com as pessoas não poderia ter vindo. Ele era apenas um espírito. E dentro disso, eles diziam até que não podiam, eles não precisavam se preocupar em ter relações sexuais com outras pessoas, além da sua esposa ou do seu marido, porque já que a carne é má, o espírito está guardado, o espírito é bom, mas a carne é má. Só que a Bíblia nos ensina que todas as vezes que falamos acerca de carne, ele não está dizendo sobre matéria, ele não está dizendo sobre a carne que existe dentro de nós, mas está dizendo sobre a nossa natureza pecaminosa. E o quanto nós precisamos nos render a Cristo para que nós possamos dominar essa natureza pecaminosa. Esses homens diziam também que Jesus não era suficiente para a salvação. Eles precisavam de algo além de Jesus. Não era somente o sacrifício de Jesus, não era somente esse Espírito que havia vindo, que era capaz de os salvar, mas eles tinham que fazer algumas obras também, para que eles viessem a ser salvos. O que é certo, que quando Paulo ouve essas heresias ditas por Epáfras, acerca de falsos profetas que haviam chegado ali na igreja de Colosso, ele simplesmente resolve escrever uma carta que Epáfras leva a essa igreja. Essa carta deveria ser lida a público, e ali continham as verdades acerca de Jesus. Paulo, com essa carta, irá fortalecer essa igreja da cidade de Colosso, e consequentemente a nós, nos ensinando que Jesus é o Deus supremo. Você já pensou nessa verdade? Que Jesus é o Deus supremo. Jesus é o Deus supremo. E sua supremacia se destaca, em primeiro lugar, na criação. É verdade.
Os versos 15 a 17, vamos dizer assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, enquanto o ser humano, meus irmãos, começa ou busca criar uma imagem para si, Jesus vem nos mostrando que Ele é a imagem completa do Pai, tanto de forma física, como também de forma espiritual. Enquanto o ser humano, ele cria para si os seus ídolos do seu coração, ele busca depositar a sua confiança em pessoas a quem ele está vendo. Enquanto no Antigo Testamento nós podemos ver diversas nações criando, inclusive o povo de Israel também, criando ídolos feitos por mãos de homens, onde eles depositavam suas confianças nesses objetos. As Escrituras nos ensinam que somente Jesus é a imagem do Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível porque nele está todas as coisas. Ele é a imagem do Deus invisível porque ele se faz homem. E por ser homem, ele morre. Ao ressuscitar ao terceiro dia, ele não deixa o seu corpo. O ser humano pode buscar o corpo de Jesus em cada pedaço, em cada metro cúbico da terra, que ele não encontrará. Porque o corpo de Jesus está nos céus, ele ascendeu aos céus. Para que o homem tenha certeza daquilo que Paulo havia dito em 2 Coríntios capítulo 4, que a verdadeira fé não está naquilo que nós vemos, mas aquilo que nós não vemos. Porque aquilo que nós vemos é passageiro, mas aquilo que nós não vemos, isso sim é eterno. Ou seja, ele é a imagem de Deus. E não somente isso, ele é a imagem do Deus invisível em forma espiritual. Porque Deus, Jesus, ele é eterno. Nele possui, está todas as coisas. O Deus invisível se revela no Filho e em sua forma física e espiritual. Ele vem nos mostrar que espiritualmente a imagem de Deus se revela nele, porque ele é eterno, porque toda soberania está sobre ele, toda plenitude está sobre ele, toda divindade está sobre ele, todo tesouro se encontra nele, todo conhecimento está nele. Nele não há erros, nele não há nada que possa se achar como falha. Ele não muda, ele cumpre toda a sua missão sem um erro sequer. Ele não pede conselhos para ninguém. É esse Jesus em quem habita toda a sabedoria, toda a plenitude, toda a divindade, todo o tesouro, todo o conhecimento. Além de tudo, ele é o primogênito do Pai. O verso 15, eu volto a dizer, diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque antes de todas as coisas serem criadas, ali já estava Jesus por toda a eternidade. Antes do mundo nascer, ali Jesus já estava. E Deus permite com que Ele, através da sua palavra, crie todas as coisas. Como nós dissemos na escola bíblica semana passada, a palavra para, ou seja, o haja, e todas as coisas automaticamente foram criadas pelo poder que era dado a Ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. O verso 16 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam os tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele. Ou seja, nada do que foi criado está aquém dele. Esse Jesus, ele é todo poderoso. Tudo foi criado por meio dele para ele, porque ele era antes de todas as coisas. Enquanto toda a terra, o universo, toda a capacidade intelectual do ser humano, tudo aquilo que o homem desenvolveu e irá desenvolver, a eternidade, Jesus já estava, e por causa dele,
todas as coisas são criadas. Ele, diferente de tudo isso que eu disse a você, ele não foi criado, mas ele é eterno. Ele estava junto com o Pai, satisfeito junto com o Pai e com o Espírito Santo, por toda a eternidade. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas, meus irmãos, estão debaixo da subordinação dele. Todas as coisas estão debaixo da direção e da orientação dele. O verso 17 diz: ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ou seja, todas as coisas estão subordinadas a ele. Eu quero dizer para você que Paulo está trazendo uma mensagem muito clara e objetiva a essa igreja e a mim e a você, seja através da canção que foi cantada, seja através daquilo que nós estamos expondo aqui, no que a canção nos disse. Ele está dizendo, meus irmãos, a essa igreja, que eles não precisam ter medo de nada. Eles não precisam ouvir outros homens, mas eles precisam apenas olhar para dentro de si e saber que todas as coisas estão sob o controle de Deus. Todas as coisas estão sobre o poder de Deus. E é isso que nós precisamos compreender. Que se você talvez tenha chegado aqui com o seu coração vazio, é porque você precisa conhecer quem é Jesus. Sabe o que eu entendo acerca da fé? É que de fato a fé é algo que nós não vemos. Mas quando eu olho diante de um Deus que está dormindo dentro do barco, e as ondas e a tempestade bate daquele barco, a ponto dos seus discípulos estarem desesperados, e ele continua dormindo, é nesse Deus que os meus olhos devem estar fitados. Porque ele tem o poder de controlar a natureza e tudo que existe dentro dela e além dela. Tudo está sobre as suas mãos. Ele simplesmente está cuidando de todas as coisas, porque ele é o Deus Supremo. A grandeza de Jesus deve gerar fé em nosso coração e tirar de nós o medo, a ansiedade, aquilo que de fato nos preocupa e nos levar a confiar completamente nele. Jesus quer cuidar da sua mágoa, dizendo que ele criou todas as coisas e ele pode curar o seu coração magoado. Ele está olhando para a sua ansiedade, dizendo: eu criei todas as coisas, eu posso controlar a sua ansiedade. Ele está dizendo para você que está sozinho: ei, por mais que ninguém te visite e você esteja por muitos e muitos dias preso dentro de um quarto sem conseguir sair para fora, com todas as síndromes do mundo, eu quero te dizer que eu tenho capacidade de cuidar de você. Você só precisa me conhecer de verdade. Esse é o Deus que está presente, um Deus que cuida de nós de tal forma que ele chega diante do ladrão e diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E no mesmo dia ele está. Naquele instante, após 3 dias, melhor dizendo, ele ressuscita ao 3º dia, encontra com seus discípulos e é assunto aos céus. Mas ele olha para os ansiosos aqui da terra, ele olha para os medrosos aqui da terra, ele olha para aqueles que estão sem fé e sabe que eles não continuarão sozinhos, eles não conseguirão continuar no caminho, na verdade e na vida sozinho. E ele manda o Espírito de Deus se manifestar para nos consolar e nos direcionar, porque ele tem o controle de todas as coisas. Você está com medo nessa noite? Quero dizer para você que Jesus, o verdadeiro amor que é Jesus, lança fora todo medo. Ele criou todas as coisas. Ele pode preencher o vazio da sua alma. Ele está mandando uma mensagem direta para esses irmãos. Vocês estão preocupados com a salvação de vocês? Vocês estão olhando, achando que eu não vim em carne? Eu não só vim em carne, mas eu criei todas as coisas, porque eu sou o Deus Supremo sobre todas as coisas. Jesus está mandando uma mensagem para mim e para você. Todas as coisas estão subordinadas a Ele. Então, se você está passando por qualquer situação que seja, basta uma palavra dEle, para que até mesmo aquelas coisas que nos afligem serem lançadas fora de perto de nós. Para que a cura haja.
Às vezes nós entendemos que Deus é o Deus do impossível, mas nós não acreditamos nisso. Às vezes nós achamos que Deus é o Deus do impossível, mas nós não nos dobramos diante dele. E eu quero te dizer que Jesus é o Deus supremo. E sua supremacia não está só destacada na criação, mas ela envolve a mim e a você, além da criação. A sua supremacia também está destacada na redenção. O verso 18 em diante vai dizer assim: Ele é o cabeça do corpo, e é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua morte, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos e inculpáveis e irrepreensíveis. É esse Jesus que nos redime. A redenção significa que nós vivíamos de uma forma e agora estamos vivendo de uma outra forma completamente diferente. Isso só se dá, meus irmãos, porque a partir do momento que Ele nos chama, que Ele ilumina nossa mente através da sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ele ilumina a nossa mente, nos mostrando os seus desígnios, os seus preceitos. Ele nos ensina que Ele passa a nos guiar pelo caminho que nós devemos andar. Porque Ele é o cabeça da igreja. E a igreja não é a igreja aliança da cruz. A igreja somos eu e você. A igreja somos nós que fomos comprados e redimidos pelo sangue de Jesus. É Ele que transforma o nosso coração. O seu corpo só pode ir para um lugar ou outro. O seu corpo só pode tomar decisões se for pela sua mente, se for pela sua cabeça. Se não tiver a cabeça, o corpo morre, porque ele não tem condições de ir a lugar nenhum. Jesus está nos dizendo que a igreja do Senhor, ela é conduzida por sua cabeça, que é Jesus, e ela continuará triunfante, mesmo em meio às perseguições, no caminho, na verdade e na vida, porque esse é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele está nos conduzindo ao Pai. Isso é maravilhoso. Isso deve encher o nosso coração de alegria, porque Ele foi o primeiro a ressuscitar, e ao ressuscitar, Ele nos ressuscita com Ele. O verso 18, na parte B, nos diz assim: Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia entre todas as coisas. Jesus está nos ensinando que aqueles que morreram no Antigo Testamento, os que morreram depois dele, os que ainda não vieram e morrerão ainda, mas que são salvos por ele, todos eles já estão ressuscitados com ele, porque eles foram redimidos pelo seu sangue. O verso 19 diz assim: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Quando o ser humano, quando Adão está lá no Éden, e de repente ele desobedece, mesmo sem ter pecado algum dentro de si, mesmo sem ter a inclinação do mal, Adão desobedece a Deus e é expulso do paraíso. Ali, a Bíblia vai nos dizer que a mulher passa a ter dores de parto. Aqueles que antes não havia fadiga, e o homem passa a ter fadiga, ele iria ter que lutar para poder lavrar a terra. Mas não é somente o homem que sofre com a desobediência, o cosmos, o mundo inteiro sofre com tudo isso. Mas na redenção da cruz de Cristo, Ele não somente nos redime, mas Ele redime
toda a natureza consigo. Ou seja, o sacrifício de Jesus naquela cruz, que nos traz a redenção, redime todas as coisas. Como diz o verso 20, é que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Meus irmãos, através de Jesus, você foi reconciliado com Deus. Nós estávamos completamente inimigos de Deus. As nossas atitudes eram segundo a nossa vontade e não segundo a vontade de Deus. Mas como eu disse um pouco antes, a palavra do Senhor ilumina a nossa mente, traz luz para o nosso caminho. E ao trazer luz para o nosso caminho, ela nos direciona como nós devemos andar e como nós devemos agir. Por isso o verso 21 diz: e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras, mas que praticavam. Ele está dizendo aos irmãos de Colosse, a mim e a você, antes de você ter essa iluminação, antes de Jesus pagar o preço, você andava completamente fora do propósito. As suas obras eram más. Você era inimigo de Deus. Você não andava no entendimento, mas andava segundo a sua vontade, sobre as obras que você queria praticar. Mas todas as coisas foram reconciliadas por Ele. Agora, porém, Ele os reconciliou do corpo, da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-lo diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Jesus está nos ensinando que através do sacrifício dele, que nos redimiu, nós passamos a não mais andar segundo as obras que nós andávamos, mas nós passamos a andar segundo aquilo que é a vontade dele, porque ele nos reconciliou com o Pai. Você era inimigo de Deus. E se você não está andando segundo a vontade de Deus, você continua inimigo de Deus. Você continua inimigo de Deus. E por isso nós precisamos avaliar o nosso coração, para saber se as nossas obras são obras segundo a vontade de Deus, ou é segundo a nossa própria vontade. Como é que nós estamos andando? Agora ele nos reconciliou no corpo e da sua carne, ou seja, nenhum de nós jamais poderíamos ter conseguido essa reconciliação por nossas próprias obras, por nossa própria vontade. O sacrifício precisava ser perfeito, e por isso somente Jesus poderia nos reconciliar novamente, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos e inculpáveis. Deus, ao olhar para nós agora, ele não olha para Cida, ele não olha para o Tadeu, ele não olha para a Laura, ele não olha para o Daniel, ele olha o seu filho. Ele enxerga em cada um de nós, que somos salvos, o sacrifício de Jesus. E diante da ira de Deus, que haveria de ser despejada sobre o filho é como se o filho dissesse: olha, por eles eu já paguei o preço. Eles erraram, continuaram errando, mas eu paguei o preço por eles. E eu os convenci, os iluminei, para que eles viessem a não mais andar segundo as obras da carne, mas eles passaram a andar segundo as obras do Espírito. Eles passaram a andar segundo aquilo que é a vontade do Pai. E por isso nós somos reconciliados com Ele. A menos que você esteja vivendo como o verso 23. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não só deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo está trazendo uma pergunta para você nessa noite. Você que está aqui dentro nessa noite. Qual é o caminho que você tem andado? É um caminho largo ou um caminho estreito? É um caminho de renúncia ou um caminho de entrega? Você tem andado segundo a vontade de Deus ou segundo a sua própria vontade? Você tem sido filho de Deus ou filho das trevas? Ele está te trazendo uma pergunta nessa noite. Porque se Jesus se reconciliou
com o Pai. As suas obras devem ser segundo as obras do Pai, segundo aquilo que Jesus havia nos feito, porque Ele é o Deus supremo. Através do sangue de Jesus, meus irmãos, Ele reconcilia o acusado com a vítima. Ele reconcilia aquele que é o ofensor com o ofendido. Ele traz paz entre aqueles que antes viviam em guerra. Aqueles que antes eram inimigos, Ele traz novamente a reconciliação, a começar entre nós e Deus e nós com o próximo. Ele une aquilo que antes estava desunido. Aquele que estava fora do caminho, por seu Espírito Santo, passamos a sermos conduzidos no caminho e na verdade e na vida. Porque Jesus pagou um alto preço para que nós viéssemos a ser reconciliados com Deus. Aqueles que são inimigos de Deus sofrerão por toda a eternidade a ira justa de Deus. Mas aqueles que serão reconciliados, o Pai dirá: vinde a mim. O Filho dirá, melhor dizendo, esse Jesus que é o Deus Supremo dirá para mim e para você: vinde a mim, benditos de meu Pai, para o descanso eterno. Qual é o caminho que você tem andado? Você tem andado crendo que esse Jesus é o Deus Supremo? Ou você tem andado segundo as suas obras? Eu quero encerrar dizendo para você uma coisa. Às vezes, ou melhor, todos os dias nós olhamos para os nossos pecados e pensamos que nós não vamos conseguir vencê-los. E nós, sozinhos, nós não conseguiremos mesmo. Nós continuaremos, se for por nós mesmos, igual o verso 23 nos diz, totalmente fora da vontade de Deus. Mas existe uma forma de nós estarmos firmes e perseverantes no caminho do Senhor. O verso 11 vai nos dizer assim: assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ou seja, não tem nada a ver conosco, mas tem tudo a ver com Ele. É Ele quem irá nos capacitar, é Ele quem vai gerar paz em nosso coração diante das inúmeras lutas e tribulações que nós iremos passar. Tudo está direcionado a Ele. O Senhor está nos dizendo aqui que se Ele nos redimiu, nós não iremos perder a nossa salvação, mas Ele irá fazer com que eu e você possamos permanecer fiel em todo o tempo. Nós iremos dar graças ao Pai, mesmo diante das lutas, porque Ele nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. É Ele quem te capacita, meu irmão. É Ele quem te mostra o pecado que você está vivendo e diz para você sim: abandona, renuncia, porque eu é quem te farei permanecer fiel até o fim. É eu, enquanto nós estivermos com os nossos olhos em nós, nós não iremos conseguir. E eu quero te dizer uma coisa, para encerrar de vez agora: para de ser egoísta. Sabe por que eu estou dizendo para você parar de ser egoísta? Porque o egoísta, ele olha para o seu próprio ego, ele olha somente para ele. E eu quero te dizer: saia, tire os seus olhos de você, volte os seus olhos para Deus, volte os seus olhos para Jesus, porque Jesus é aquele que irá te fortalecer em meio à caminhada. Jesus é aquele que te fará dar graças ao Pai, que te capacitou a participar da herança dos santos na luz. É Ele quem faz todas as coisas. Você pode até achar que você não consegue, e você não consegue mesmo. As tentações continuarão vindo sobre nossas vidas. O peso do pecado continuará vindo. Mas existe um Deus que irá nos sustentar com sua destra poderosa, porque Ele nos redimiu de todo o pecado. Se coloca de pé.